Flaviana limpava a mansão quando viu o retrato na parede. O coração disparou. Aquele menino, quando o patrão chegou, ela gritou: "Senhor, esse menino viveu comigo no orfanato. O que aconteceu depois mudou 2 vidas para sempre." Flaviana segurou firme a alça da bolsa velha enquanto olhava para o portão imponente da mansão Almeida. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de nervosismo. Aquela era sua última chance. Depois de 3 entrevistas fracassadas na mesma semana, este emprego de faxineira precisava dar certo. Ela respirou fundo, ajeitou a blusa simples que havia passado 5 vezes na noite anterior e tocou a campainha dourada. O portão se abriu automaticamente, revelando um jardim que parecia saído de revista. Gramado perfeito, flores coloridas organizadas em canteiros simétricos e uma fonte de mármore bem no centro. Flaviana nunca havia visto tanta beleza junta em um lugar só. Caminhou pela alameda de pedras até a porta principal, sentindo-se pequena diante daquela grandiosidade. "Você deve ser a nova funcionária", disse uma mulher de meia-idade que abriu a porta antes mesmo dela bater. Usava um uniforme impecável e tinha aquele ar de quem manda. "Sou Maria, a governanta." "Entre." Flaviana pisou no hall de entrada e quase perdeu o fôlego. O piso de mármore brilhava como espelho, um lustre de cristal pendia do teto alto e quadros caros decoravam as paredes. Tudo ali respirava dinheiro, muito dinheiro. Era um mundo completamente diferente do pequeno apartamento de um quarto onde ela morava. "Primeira regra", Maria começou com voz firme enquanto caminhava pela casa: "pontualidade. Segundo, discrição total. Terceiro, cada cômodo tem sua rotina específica. Quarto, nunca mexer nos objetos pessoais da família." Ela parou e olhou diretamente nos olhos de Flaviana. "Entendido?" "Sim, senhora", Flaviana respondeu, tentando memorizar cada palavra. Este emprego representava mais que um salário. Era sua oportunidade de reconstruir a vida depois de tantos tropeços. Maria a levou pela casa inteira. Sala de estar com sofás de couro italiano, sala de jantar com mesa para 16 pessoas, cozinha equipada com eletrodomésticos que custavam mais que um carro popular. Flaviana tentava não demonstrar o quanto estava impressionada, mas era impossível esconder totalmente a admiração. "O Sr. Cleverson é muito particular com sua privacidade", Maria explicou enquanto subiam a escada de mármore. "Ele trabalha muito e não gosta de ser incomodado. Quando estiver em casa, faça seu serviço em silêncio." No andar de cima, Flaviana viu fotografias espalhadas pelas paredes. Retratos de família, momentos especiais, viagens pelo mundo. Uma vida cheia de sorrisos e conquistas. Ela parou por um instante diante de uma foto onde um homem elegante aparecia ao lado de pessoas importantes. Havia algo familiar naquele rosto, mas não conseguia identificar o quê. "Esse é o Sr. Cleverson", Maria disse, notando seu interesse. Herdou os negócios da família e transformou uma empresa pequena em um império. Aos 20 e poucos anos já era milionário. Flaviana assentiu, mas aquela sensação estranha não saía da cabeça. Era como se conhecesse aquele homem de algum lugar, como se já tivesse visto aqueles olhos antes. Balançou a cabeça, achando bobagem. Pessoas como ela e pessoas como ele viviam em mundos diferentes. "Vamos à lavanderia", Maria continuou, conduzindo-a por um corredor longo. "Aqui você passará a maior parte do tempo. Roupas de cama, toalhas, tudo deve ser impecável. O Sr. Cleverson é exigente com cada detalhe." A lavanderia era maior que a sala de estar do apartamento de Flaviana. Máquinas modernas, produtos de limpeza organizados como em uma loja e um aroma de limpeza que dava vontade de respirar fundo. Ali ela se sentia mais confortável. Era um ambiente que conhecia bem. "Comece pelos quartos de hóspedes", Maria instruiu, entregando-lhe um carrinho com produtos de limpeza. "Depois faça as salas do térreo. O escritório do Sr. Cleverson fica para outra ocasião, quando ele não estiver trabalhando." Flaviana começou o trabalho com dedicação. Cada móvel brilhava após sua passagem. Cada superfície ficava impecável. Ela sempre foi cuidadosa com limpeza, mas naquela casa sentia a necessidade de dar o melhor de si. Talvez fosse o ambiente luxuoso que inspirava a perfeição,
ou talvez fosse sua determinação de provar que merecia estar ali. No meio da tarde, enquanto aspirava o tapete da sala principal, ouviu o som de um carro parando na garagem. Seu coração acelerou. Devia ser o dono da casa chegando. Maria havia dito para não incomodar, então ela tentou trabalhar de forma ainda mais silenciosa. Passos firmes ecoaram no hall de entrada. Flaviana espiou discretamente e viu um homem alto, vestindo terno escuro, caminhando em direção ao escritório. Ele parecia preocupado, focado em algum problema importante. Não olhou para ela nem para nada ao redor, apenas seguiu seu caminho com pressa. Mas naqueles poucos segundos, Flaviana sentiu o coração parar. Havia algo naquele andar, naquele perfil, que despertou uma memória distante. Era impossível, mas por um momento teve a impressão de conhecer aquele homem. Não como patrão e empregada, mas de uma forma diferente, mais íntima. Balançou a cabeça novamente, achando que estava imaginando coisas. O nervosismo do primeiro dia devia estar pregando peças nela. Voltou ao trabalho, determinada a manter o foco e não criar fantasias. As horas passaram rapidamente. Flaviana limpou cada cômodo com carinho, como se estivesse cuidando da própria casa. Quando terminou, sentia-se realizada. Havia feito um trabalho excelente e tinha certeza de que Maria ficaria satisfeita. Muito bom para o primeiro dia, Maria disse, inspecionando os ambientes. Você tem jeito para isso. Pode ir embora. Amanhã começamos mais cedo. Flaviana pegou suas coisas e se dirigiu à porta, mas antes de sair, não resistiu a dar uma última olhada para o andar de cima. Através de uma porta entreaberta, viu a silhueta do Sr. Cleverson trabalhando em seu escritório. Ele estava concentrado em alguns papéis, e mesmo de longe parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Por alguns segundos, ela teve vontade de subir e perguntar se ele precisava de alguma coisa. Não como empregada, mas como alguém que se importava genuinamente. Era uma sensação estranha, como se já tivesse cuidado daquele homem antes, em outro tempo, outro lugar. Mas era loucura. Eles eram desconhecidos. Viviam em realidades completamente diferentes. Ela saiu da mansão com a cabeça cheia de questionamentos, sem imaginar que o destino havia preparado revelações que mudariam suas vidas para sempre. No ônibus de volta para casa, Flaviana olhou pela janela e sorriu pela primeira vez em semanas. Havia conseguido o emprego, tinha feito um bom trabalho, e pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança no peito. Não sabia ainda que aquela casa guardava segredos que conectavam seu passado ao presente de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Naquela noite, Flaviana não conseguiu dormir. Deitada na cama pequena do seu apartamento, ficava revirando os acontecimentos do dia. A mansão, a elegância e principalmente aquela sensação estranha ao ver o Sr. Cleverson. Era como se uma porta trancada em sua mente estivesse tentando se abrir, trazendo fragmentos de lembranças que não faziam sentido. Levantou-se e foi até a cozinha beber água. No caminho, parou diante do espelho pequeno da sala. Aos 20 e poucos anos, ainda mantinha os traços delicados da infância, mas seus olhos carregavam uma tristeza que vinha de longe. Uma tristeza que começou há muitos anos, no Instituto São Vicente. Sentou-se na poltrona velha e deixou a mente viajar para o passado. O Instituto São Vicente não era um lugar ruim, mas também não era um lar. Era uma construção grande, com corredores longos, quartos coletivos e aquele cheiro de produto de limpeza que nunca saía das paredes. Ali viviam dezenas de crianças que, como ela, aguardavam a chance de ter uma família. Flaviana chegou ao instituto ainda bebê. Não sabia quem eram seus pais nem por que a deixaram lá. Cresceu ouvindo as cuidadoras dizerem que um dia uma família especial viria buscá-la, mas os anos passavam e ela continuava ali, vendo outras crianças serem escolhidas enquanto ela permanecia. Mas nem tudo era triste no Instituto São Vicente. Havia momentos de alegria, brincadeiras no pátio, amizades verdadeiras. E, principalmente, havia Clevinho, um menino loiro de olhos azuis que chegou ao instituto quando ela tinha 6 anos. Ele era diferente das outras crianças, mais sensível, mais carinhoso. O coração de Flaviana acelerou ao lembrar daquele nome. Clevinho. Seria possível? Balançou a cabeça, achando absurdo. Milhões de pessoas tinham nomes parecidos. Não podia ser a mesma pessoa.
Mas as lembranças continuavam voltando, como se tivessem vida própria. Clevinho era seu melhor amigo, seu protetor, seu confidente. Quando as crianças maiores tentavam intimidá-la, ele aparecia para defendê-la. Quando ela chorava com saudade de uma família que nunca conheceu, ele secava suas lágrimas e dizia que eles tinham um ao outro. Lembrou-se do dia em que se esconderam no sótão do instituto para fugir da rotina. Clevinho havia encontrado uma caixa velha com livros de histórias. Passaram a tarde inteira inventando aventuras, imaginando que eram irmãos perdidos em uma floresta mágica. Ele prometeu que sempre cuidaria dela, não importava o que acontecesse. Quando eu crescer, ele disse naquele dia, olhando-a com seriedade, vou voltar para te buscar. Vamos ter uma casa grande, com jardim, e nunca mais vamos ficar separados. Flaviana sorriu ao recordar a inocência daquela promessa. Clevinho sempre falava sobre o futuro como se pudesse controlar o destino. Talvez por isso ela tenha acreditado tanto naquelas palavras. Para uma criança que nunca havia tido nada, aquela promessa era tudo. Eles tinham rituais especiais. Todas as noites, antes de dormir, se encontravam no corredor para conversar baixinho. Compartilhavam os sonhos, os medos, os desejos. Clevinho sonhava em ser importante, em ter uma empresa e ajudar outras crianças como eles. Flaviana sonhava apenas em ter uma família, um lugar onde fosse amada de verdade. No refeitório, sempre sentavam lado a lado. Clevinho dividia sua comida quando ela não conseguia terminar a refeição. No pátio, brincavam de esconde-esconde ou inventavam jogos que só eles entendiam. Eram inseparáveis, como se fossem realmente irmãos. Os outros meninos às vezes zombavam da amizade deles. Clevinho e Flavinha, sempre juntos, cantarolavam durante as brincadeiras. Mas ele nunca ligou para as provocações. Continuava protegendo-a, cuidando dela como se fosse a coisa mais importante do mundo. Flaviana lembrou do dia mais feliz que tiveram juntos. Era aniversário dela, os 8 anos. Clevinho havia pedido ajuda às cuidadoras para fazer um bolo pequeno na cozinha. Não era nada elaborado, apenas uma mistura simples, mas ele havia desenhado um coração na cobertura com geleia de morango. Para minha irmã do coração, ele disse entregando o bolo. Era a primeira vez que alguém fazia algo especial para ela. Flaviana chorou de emoção e abraçou o amigo com força. Naquele momento, sentia-se a criança mais amada do mundo. Mas a felicidade no Instituto São Vicente sempre vinha acompanhada de tristeza. As crianças cresciam, famílias apareciam e os amigos se separavam. Flaviana sabia que um dia isso aconteceria com ela e Clevinho, mas tentava não pensar no assunto. O dia chegou numa terça-feira de manhã. Flaviana estava no pátio quando viu uma família elegante conversando com a diretora. Um casal bem vestido, sorridente, que parecia ter muito dinheiro. Eles olhavam para as crianças como se estivessem escolhendo um presente especial. Clevinho estava jogando futebol quando a diretora o chamou. Flaviana viu de longe a conversa, os sorrisos, os acenos. Seu coração começou a bater forte, pressentindo o que estava para acontecer. Quando Clevinho voltou correndo até ela, seus olhos estavam brilhando de emoção e tristeza ao mesmo tempo. Eles querem me adotar, ele disse, tentando soar alegre. Vou ter uma família de verdade. Flaviana forçou um sorriso, mas por dentro sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Estava feliz pelo amigo, mas ao mesmo tempo devastada pela separação que se aproximava. E a nossa promessa? Ela perguntou com a voz embargada. Clevinho segurou suas mãos com firmeza. Eu não vou esquecer de você nunca. Quando eu crescer e tiver condições, volto para te buscar. É uma promessa. Ele tirou do bolso uma pulseira de miçangas coloridas que havia feito nas aulas de artesanato. Guarda isso. Quando eu voltar, você ainda vai estar usando e eu vou te reconhecer. Flaviana pegou a pulseira e a colocou no pulso. Era simples, feita com materiais baratos, mas para ela valia mais que qualquer joia. Era a prova de que alguém se importava com ela de verdade. No dia seguinte, Clevinho foi embora. Flaviana ficou na janela do dormitório vendo o carro se afastar. Ele acenou até desaparecer na curva da estrada, e ela ficou ali parada muito tempo depois, esperando que ele mudasse de ideia e voltasse. Os anos seguintes foram os mais difíceis da vida de Flaviana. Sem seu melhor amigo,
O Instituto São Vicente se tornou um lugar solitário e triste. Ela continuou aguardando uma família que nunca veio, vendo outras crianças serem adotadas enquanto ela permanecia. Quando completou 18 anos, teve que deixar o instituto. Sem família, sem recursos, sem perspectivas, começou a trabalhar em empregos simples para se sustentar. Sempre guardou a pulseira de Clevinho como um tesouro, esperando o dia em que ele voltaria para cumprir a promessa. Mas os anos passaram, e ele nunca apareceu. Agora, sentada naquela poltrona velha, Flaviana olhou para o pulso onde ainda usava a pulseira desbotada. Seria possível que o Sr. Cleverson fosse realmente seu Clevinho? A coincidência do nome, aquela sensação familiar ao vê-lo, a elegância que combinava com o sonho de menino de ser importante. O coração disparou ao perceber que talvez o destino tivesse preparado o reencontro mais improvável de suas vidas. Amanhã, voltaria àquela mansão com um propósito diferente. Precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse reviver a dor de um passado que nunca conseguiu esquecer. Na manhã seguinte, Flaviana acordou com o coração acelerado. Os sonhos da noite anterior haviam sido uma mistura confusa de lembranças do instituto e imagens da mansão. Ela mal havia dormido, revirando na cama pequena, tentando entender aquela sensação estranha que não a deixava em paz. Chegou à mansão 15 minutos mais cedo, determinada a desvendar o mistério que perturbava seus pensamentos. Maria a recebeu com um sorriso aprovador. "Pontual como eu gosto", disse a governanta. "Hoje você vai limpar o escritório do Sr. Cleverson. Ele saiu cedo para uma reunião e só volta no final da tarde." O coração de Flaviana disparou. O escritório era o único cômodo que ainda não havia conhecido direito. Se suas suspeitas estivessem corretas, ali encontraria as respostas que procurava. "Lembre-se", Maria continuou, "não mexer em papéis nem documentos. Apenas limpeza superficial. O Sr. Cleverson é muito reservado com seus assuntos pessoais." Flaviana assentiu, pegou os produtos de limpeza e subiu as escadas com pernas trêmulas. Cada passo a levava mais perto da verdade, mas também mais perto de uma possível decepção devastadora. O escritório de Cleverson era impressionante. Estantes de mogno repletas de livros, uma mesa executiva imponente, poltronas de couro e um cheiro masculino sofisticado que pairava no ar. Mas o que chamou sua atenção imediatamente foram as fotografias espalhadas pelas paredes e móveis. Flaviana começou a limpeza pela mesa, mas seus olhos não conseguiam se desviar dos retratos. Havia fotos de formatura, premiações, viagens internacionais, jantares elegantes. Uma vida de sucesso e conquistas que contrastava brutalmente com sua própria trajetória. Enquanto passava o pano no aparador lateral, uma fotografia específica fez seu sangue gelar. Era um retrato antigo, em moldura dourada, mostrando uma família posando no jardim da mansão. Um casal elegante ao centro e, ao lado deles, um menino loiro de aproximadamente 10 anos. Seus olhos. Aqueles olhos azuis que ela conhecia melhor que os próprios. O formato do rosto, o sorriso tímido, mesmo o jeito de inclinar a cabeça ligeiramente para a direita. Era Clevinho. Não havia mais dúvidas. As pernas de Flaviana fraquejaram e ela precisou se apoiar na mesa para não cair. Ali estava a prova definitiva de que o menino que havia sido sua única família no instituto agora era o homem rico e poderoso que a tratava como uma estranha. Com mãos trêmulas, ela pegou a fotografia e a examinou de perto. Cada detalhe confirmava suas suspeitas. O mesmo Clevinho que prometeu voltar para buscá-la, que jurou nunca esquecê-la, que disse que seriam família para sempre. Mas então, uma segunda foto chamou sua atenção. Era mais recente, mostrando Cleverson já adulto, abraçado a uma mulher deslumbrante em um evento social. Ela usava um vestido de grife e joias caríssimas, sorrindo com a confiança de quem nunca conheceu necessidades. A legenda na moldura dizia: Cleverson e Isabela, noivado. O mundo de Flaviana desabou. Não apenas ele havia esquecido dela completamente, como também estava construindo uma nova vida, uma nova família, sem nunca ter voltado para cumprir a promessa que fez a uma menina abandonada. Sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas lutou para contê-las. Continuou limpando mecanicamente enquanto processava a dura realidade. O menino carinhoso que conheceu havia se tornado um homem que vivia em um mundo
onde pessoas como ela simplesmente não existiam. Na estante principal, encontrou mais fotografias que contavam a história da transformação de Clevinho em Cleverson. Fotos da adolescência em escolas particulares caras, viagens para o exterior, formaturas em universidades renomadas. Uma trajetória de privilégios que o havia levado para longe, muito longe, daquele instituto onde se conheceram. Flaviana parou diante de uma foto específica que a fez sentir uma pontada no peito. Era Cleverson ainda jovem, talvez com 20 anos, posando ao lado dos pais adotivos em uma cerimônia de premiação. Ele sorria com orgulho, abraçado àquela família que o acolheu e lhe deu todas as oportunidades. Por um momento, ela se sentiu feliz por ele. Clevinho havia conquistado tudo o que sonhava quando criança. Tinha uma família, uma empresa, dinheiro, reconhecimento, mas essa felicidade durou apenas segundos, logo substituída por uma tristeza profunda ao perceber que não havia lugar para ela nessa nova vida. Enquanto organizava alguns livros na estante, um álbum de fotografias antigas chamou sua atenção. Estava meio escondido entre volumes grossos, como se alguém quisesse mantê-lo longe de olhares curiosos. Sua consciência dizia para não mexer, mas a necessidade de entender era mais forte. Com cuidado, ela abriu o álbum. As primeiras páginas mostravam fotos da infância privilegiada de Cleverson com a família adotiva. Mas conforme virava as páginas, encontrou algo que a fez parar de respirar. Havia uma seção dedicada ao Instituto São Vicente. Fotos antigas, algumas em preto e branco mostrando a fachada do prédio, o pátio onde brincavam, até mesmo o refeitório onde dividiam as refeições. E então, em uma página especial, encontrou a foto que mudou tudo. Era uma fotografia de uma festa de aniversário no instituto. Ela se reconheceu imediatamente, ainda criança, sentada ao lado de Clevinho em frente a um pequeno bolo caseiro. Os dois sorriam para a câmera com aquela inocência pura da infância. Era o dia dos seus 8 anos, quando ele fez aquele bolo simples que foi o presente mais especial que já recebeu. Embaixo da foto, com a letra ainda infantil de Clevinho, estava escrito: Flavinha, minha irmã do coração, nunca vou esquecer. As lágrimas que ela tentava conter finalmente escorreram pelo rosto. Ele havia guardado aquela foto. Durante todos esses anos, manteve uma lembrança dela em seu álbum pessoal. Isso significava que não havia esquecido completamente, que em algum lugar de sua nova vida ainda existia espaço para as memórias do instituto. Mas então por que nunca voltou? Por que nunca tentou procurá-la? A promessa havia sido tão sincera, tão cheia de certeza. Flaviana continuou folheando o álbum com o coração disparado. Encontrou outras fotos do instituto, outras crianças que conhecia, momentos que faziam parte de sua própria história. Era como se Cleverson mantivesse aquele pedaço do passado, guardado como um tesouro secreto, separado de sua vida atual. Na última página dedicada ao instituto, havia uma foto diferente. Era Clevinho alguns anos mais velho, talvez com 12 ou 13 anos, já vivendo com a família adotiva. Ele segurava um papel na mão e sorria, mas seus olhos pareciam tristes. Embaixo ele havia escrito: Tentei encontrar a Flavinha, mas me disseram que ela foi adotada por uma família em outra cidade. Espero que seja feliz. O choque foi tão grande que Flaviana quase derrubou o álbum. Ele havia tentado procurá-la, mas alguém havia mentido. Disse que ela tinha sido adotada quando na verdade continuava no instituto, aguardando uma família que nunca veio. A revelação foi devastadora. Eles haviam sido separados por uma mentira. Enquanto ela passava anos esperando que ele cumprisse a promessa, Clevinho acreditava que ela havia encontrado uma família feliz em outro lugar. Os dois viveram com a dor da separação, sem saber que haviam sido vítimas de uma informação falsa. Flaviana fechou o álbum com mãos trêmulas e o recolocou no lugar. Sua mente fervilhava com perguntas sem resposta. Quem havia mentido para Clevinho? Por que alguém faria isso? E, principalmente, o que aconteceria se ela contasse a verdade para ele agora? Terminou a limpeza do escritório em estado de choque emocional. Cada objeto ali contava a história de uma vida que poderia ter incluído ela, se não fosse por aquela mentira cruel. Cleverson havia se tornado exatamente o homem que sonhava ser quando criança, mas acreditava que sua melhor amiga havia seguido um caminho igualmente feliz.
Quando Maria veio verificar o trabalho, encontrou Flaviana parada diante da janela, olhando para o jardim com expressão distante. "Está tudo bem?" perguntou a governanta com certa preocupação. Flaviana se virou, tentando disfarçar os olhos vermelhos. "Sim, senhora. Terminei a limpeza. O Sr. Cleverson chega em algumas horas", Maria disse. "Você pode ir organizando a sala de estar." Mas Flaviana não conseguia se mover. Sabia que quando Cleverson chegasse, teria que tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Deveria contar a verdade e reviver toda aquela dor do passado? Ou deveria guardar o segredo e continuar sendo apenas mais uma funcionária em sua vida perfeita? O som de um carro na garagem a tirou dos pensamentos. Cleverson havia chegado mais cedo. Em poucos minutos, estaria cara a cara com o homem que havia sido seu melhor amigo, sua única família, e que agora era um completo estranho. Sem saber que ela estava ali, sem imaginar que o destino havia preparado o reencontro mais improvável de suas vidas, Flaviana respirou fundo e secou as lágrimas. Era hora de descobrir se o amor de uma amizade infantil poderia sobreviver às barreiras que a vida havia construído entre eles. Flaviana desceu as escadas com as pernas bambas, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto no escritório. O som da porta principal se fechando ecoou pela mansão, seguido pelos passos firmes de Cleverson no hall de entrada. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. "Boa tarde, Sr. Cleverson", cumprimentou Maria, aparecendo rapidamente para recebê-lo. "Como foi a reunião?" "Complicada", ele respondeu com voz cansada. "Vou estar no escritório. Não quero ser incomodado." Flaviana se escondeu atrás da porta da sala de estar, observando-o de relance. Mesmo de perfil, reconhecia cada traço daquele rosto que havia mudado tanto, mas que ainda guardava a essência do menino que conheceu. Cleverson estava mais alto, mais forte, com aquele porte elegante de quem nasceu para liderar. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza escondida, que ela reconhecia dos tempos de instituto. Ele subiu as escadas e Flaviana ouviu a porta do escritório se fechar. Durante uma hora, ficou circulando pela casa sem conseguir se concentrar no trabalho. Sabia que precisava tomar uma decisão, mas o medo de ser rejeitada novamente a paralisava. E se ele realmente não se lembrasse dela? E se a achasse louca por inventar histórias? Pior ainda, e se lembrasse, mas preferisse manter o passado enterrado, longe de sua vida perfeita? O som do telefone tocando no escritório a tirou dos pensamentos. Cleverson atendeu com voz irritada, e mesmo do andar de baixo, ela conseguia ouvir fragmentos da conversa. "Não, Isabela, não posso jantar hoje. Estou com muito trabalho. Já conversamos sobre isso. Precisa entender que a empresa..." A conversa durou alguns minutos, sempre no mesmo tom tenso. Quando terminou, o silêncio voltou a reinar na mansão. Flaviana aproveitou que Maria havia saído para fazer compras e decidiu que era chegada a hora. Não aguentava mais viver com aquele segredo queimando por dentro. Subiu as escadas devagar, cada degrau parecendo uma eternidade. Parou diante da porta do escritório. Respirou fundo e bateu 3 vezes, suavemente. "Entre", veio a voz de dentro, sem muito interesse. Flaviana empurrou a porta e entrou. Cleverson estava sentado atrás da mesa, concentrado em alguns documentos. Não levantou os olhos imediatamente, apenas fez um gesto para que ela se aproximasse. "Desculpe incomodar, senhor", ela começou com voz trêmula. "Eu preciso falar com o senhor sobre algo importante." Dessa vez ele olhou para ela, mas com aquela expressão impaciente de quem tem coisas mais importantes para resolver. "Se for sobre o trabalho, fale com a Maria. Estou ocupado." "Não é sobre o trabalho", Flaviana insistiu, dando um passo à frente. "É sobre sua infância." Cleverson franziu a testa, claramente incomodado com a invasão de privacidade. "Minha infância? Que história é essa? Você está aqui para trabalhar, não para fazer perguntas pessoais." O tom frio e distante dele foi como uma punhalada. Era tão diferente do menino carinhoso que ela conhecera. Mas Flaviana já havia chegado longe demais para desistir. Com mãos trêmulas, apontou para a fotografia na parede, aquela mesma que havia confirmado suas suspeitas. "Senhor, esse menino..." ela começou,
mas a voz embargou. Respirou fundo e tentou novamente. Esse menino viveu comigo no orfanato. As palavras saíram mais alto que ela pretendia, quase como um grito desesperado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cleverson ficou completamente imóvel, os olhos fixos nela como se tivesse visto um fantasma. O que você disse? Ele perguntou lentamente, a voz baixa e perigosa. O Instituto São Vicente. Flaviana continuou, as palavras saindo aos tropeços. Você se chamava Clevinho. Nós éramos melhores amigos. Você me prometeu que... Pare! Cleverson se levantou bruscamente, derrubando alguns papéis da mesa. Que brincadeira de mau gosto é essa? Quem mandou você aqui? Foi a Isabela? Ela está investigando minha vida? A reação agressiva dele deixou Flaviana em choque. Não, senhor, eu não. Ninguém me mandou. Eu sou a Flaviana. Você me chamava de Flavinha, lembra? Nós... Saia do meu escritório, ele disse com voz gelada. Agora. Por favor, só me escute, ela implorou, as lágrimas começando a rolar pelo rosto. Você fez um bolo para o meu aniversário. Disse que eu era sua irmã do coração. Prometeu que voltaria para me buscar. Cleverson parou no meio da sala, como se as palavras dela tivessem atingido algo profundo em sua memória. Por um momento, sua expressão se suavizou, os olhos perderam aquela dureza. Mas logo a máscara fria voltou ao lugar. Você está louca, ele disse, mas havia menos convicção na voz. Minha infância é assunto privado. Não sei que jogo você está jogando, mas não vou tolerar isso na minha casa. Flaviana sentiu o desespero tomar conta de si. Era como se estivesse perdendo Clevinho pela segunda vez, mas agora de uma forma ainda mais cruel. Por favor, olhe para mim direito. Olhe nos meus olhos. Você não consegue lembrar. Cleverson se virou e olhou para ela. Realmente olhou, pela primeira vez desde que ela entrara no escritório. Flaviana viu algo se movendo por trás daqueles olhos azuis, como se memórias antigas estivessem tentando emergir das profundezas de sua mente. Ele começou, mas parou abruptamente. Balançou a cabeça como se quisesse afastar pensamentos indesejados. Não, isso é impossível. A Flaviana foi adotada. Me disseram que ela encontrou uma família feliz. Quem disse isso? Flaviana perguntou, dando mais um passo em direção a ele. Eu nunca fui adotada, Clevinho. Fiquei no instituto até completar 18 anos, sempre esperando você voltar como prometeu. O impacto das palavras foi visível. Cleverson recuou como se tivesse levado um soco, o rosto empalidecendo. Isso não pode ser verdade. Eles me disseram. Meus pais me disseram que você... Mentiram para você, Flaviana disse suavemente, vendo a dor surgir nos olhos dele. Alguém mentiu. Eu nunca saí do instituto por adoção. Cresci lá, sozinha, esperando meu melhor amigo cumprir a promessa que fez. Cleverson se deixou cair na poltrona, passando as mãos pelo rosto. Não pode ser. Eu procurei por você. Perguntei para a diretora. Ela disse que você havia sido feliz com uma família em outra cidade. Que diretora? Flaviana perguntou. A senhora Dulce nunca me disse que alguém havia perguntado por mim. Não foi a senhora Dulce. Foi outra mulher, mais jovem. Ela disse... Cleverson parou de falar, como se estivesse montando um quebra-cabeças na mente. Ela disse que era melhor eu não insistir, que você estava bem e que eu deveria seguir minha vida nova. Flaviana sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. Alguém havia deliberadamente sabotado a chance deles se reencontrarem. Eu nunca soube de nada disso. Passou anos. Eu cresci acreditando que você havia me esquecido. E eu cresci acreditando que você estava feliz em outro lugar. Cleverson murmurou, a voz carregada de uma tristeza profunda. Ele olhou para ela novamente, e dessa vez seus olhos estavam diferentes, como se estivesse vendo uma pessoa real pela primeira vez. Flavinha? O nome saiu como um sussurro carregado de emoção. Flaviana sentiu o coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Sim, sou eu. Sua Flavinha. Cleverson se levantou lentamente e caminhou até ela, os olhos examinando cada traço de seu rosto. Você ainda tem aquela pulseira que eu fiz? Com mãos trêmulas, Flaviana levantou o pulso
mostrando a pulseira de miçangas desbotadas que nunca havia tirado. As miçangas estavam gastas, algumas cores haviam desaparecido, mas ela estava ali, intacta. Nunca tirei, ela sussurrou. Era a única coisa que me restou de você. A reação de Cleverson foi instantânea. Ele se aproximou e tocou delicadamente a pulseira, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Meu Deus, murmurou. É realmente você. É minha Flavinha. Os anos de separação, dor e mal-entendidos desabaram sobre eles como uma avalanche emocional. Cleverson a puxou para um abraço desesperado, e os dois choraram juntos, recuperando 2 décadas de amizade perdida. Me perdoa, ele sussurrou entre lágrimas. Me perdoa por não ter te encontrado. Eu tentei, juro que tentei. Eu sei, Flaviana respondeu, sentindo-se completa pela primeira vez em anos. Eu vi as fotos no seu álbum. Você não esqueceu. Eles ficaram abraçados por longos minutos, como se quisessem recuperar todo o tempo perdido. Quando finalmente se separaram, Cleverson segurou o rosto dela entre as mãos. Nunca mais vou deixar você sumir da minha vida, ele prometeu. Nunca mais. Mas mesmo naquele momento de reencontro, Flaviana não conseguia esquecer da foto de Isabela na mesa. A vida de Cleverson havia seguido em frente, e ela chegara tarde demais para fazer parte dela de verdade. O homem que ela havia reencontrado não era mais só dela. Ele pertencia a um mundo onde ela não tinha lugar. Cleverson e Flaviana permaneceram em silêncio por alguns minutos, ainda processando a magnitude do reencontro. Ele não conseguia parar de olhar para ela, como se quisesse memorizar cada detalhe do rosto que havia mudado tanto desde a infância. Flaviana, por sua vez, lutava contra a mistura de felicidade e tristeza que crescia em seu peito. Conta para mim, Cleverson disse suavemente, guiando-a até as poltronas. Conta tudo o que aconteceu depois que eu saí. Como foi sua vida no instituto? Flaviana hesitou. A verdade era dolorosa demais, mas ele merecia saber. Foi difícil, Clevinho. Muito difícil. Depois que você foi embora, eu me fechei. Não conseguia mais brincar com as outras crianças, não conseguia sorrir. Cleverson fechou os olhos, a culpa estampada no rosto. Me perdoa. Se eu soubesse que você... Não foi sua culpa. Ela o interrompeu. Você era criança como eu. Não podia escolher. Flaviana respirou fundo antes de continuar. Passei anos esperando famílias que vinham visitar o instituto. Sempre me arrumava, penteava o cabelo, tentava ser a menina perfeita, mas ninguém me escolhia. Por quê? Cleverson perguntou genuinamente confuso. Você era a criança mais carinhosa que eu conhecia. Flaviana sorriu tristemente. As famílias sempre preferiam crianças mais novas. E eu tinha um problema que afastava as pessoas. Que problema? Ela estendeu a perna esquerda, revelando uma cicatriz que ia do joelho ao tornozelo. Sofri um acidente no pátio quando eu tinha 9 anos. Caí de uma árvore e quebrei a perna em vários lugares. Ficou torta, eu mancava um pouco. As famílias queriam crianças perfeitas. Cleverson sentiu o coração se despedaçar. Meu Deus, Flavinha, eu não sabia. Como poderia saber? Ela suspirou. Aconteceu alguns meses depois que você foi embora. Lembro que chorei muito, não pela dor física, mas porque você não estava lá para me consolar como sempre fazia. Ele segurou as mãos dela, apertando-as com força. Se eu soubesse, se eu pudesse ter voltado, mas você tentou, Flaviana disse tentando consolá-lo. Vi no seu álbum que você procurou por mim. Cleverson se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro, claramente agitado. Essa é a parte que não entendo. Eu me lembro claramente de ter ido ao instituto quando fiz 15 anos. Convenci meus pais a me levarem lá para visitar algumas crianças. Eu nunca soube disso, Flaviana disse surpresa. Perguntei pela Flaviana para uma funcionária nova. Ela me disse que você havia sido adotada por uma família de outra cidade. Estava feliz e que era melhor eu não mexer no passado. Cleverson parou de andar e olhou para ela. Mas há algo mais. Algo que me incomoda até hoje. O quê? Na época, minha mãe adotiva, Dona Regina, fez questão de vir comigo ao instituto. Ela ficou muito interessada na conversa que tive com a funcionária. Depois, no carro, ela disse que eu deveria parar de procurar pelo passado e focar no futuro que eles estavam me dando.
Flaviana sentiu um frio na espinha. Você acha que sua mãe... Não sei, Cleverson respondeu, mas havia suspeita em sua voz. Dona Regina sempre foi muito controladora. Ela queria que eu esquecesse completamente minha vida antes da adoção. Dizia que isso era bagagem desnecessária. Mas por que ela faria isso? Cleverson voltou a se sentar, o rosto sombrio. Porque ela tinha medo de perder o controle sobre mim. Dona Regina não queria que eu mantivesse vínculos com o passado. Ela queria um filho completamente novo, moldado por ela. A revelação era devastadora. Flaviana começou a entender que a separação deles não havia sido apenas obra do destino, mas resultado de uma manipulação cruel. Então ela pode ter orientado a funcionária a mentir? É possível, Cleverson admitiu, a voz carregada de raiva. Dona Regina tinha muito dinheiro, muita influência. Ela era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Flaviana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. 2 décadas de separação, 2 vidas destruídas por causa da obsessão de uma mulher em controlar o filho adotivo. Eu sempre senti que havia algo errado, Cleverson continuou. Mesmo acreditando que você havia sido adotada, eu não conseguia te esquecer. Por isso guardei todas aquelas fotos, todas as lembranças do instituto. Dona Regina odiava isso, vivia dizendo para eu jogar tudo fora. E você nunca tentou procurar novamente? Cleverson baixou a cabeça, envergonhado. Tentei algumas vezes na internet, redes sociais, mas sempre procurando por Flaviana adotada. Nunca imaginei que você ainda usasse seu nome original ou que tivesse permanecido na mesma cidade. O peso da verdade caiu sobre eles como uma avalanche. Tinham sido vítimas de uma conspiração que os separou durante os anos mais importantes de suas vidas. Flaviana cresceu achando que havia sido esquecida, enquanto Cleverson cresceu achando que ela estava feliz sem ele. Há mais uma coisa, Cleverson disse hesitante. Algo que descobri há poucos anos e que me faz sentir ainda mais culpado. O quê? Quando Dona Regina adoeceu antes de partir, ela me confessou algumas coisas. Disse que havia tomado certas precauções para garantir que eu me integrasse completamente à nova família. Cleverson fez uma pausa, claramente lutando com as palavras. Ela admitiu ter influenciado algumas situações, mas nunca detalhou exatamente o que. Flaviana sentiu o sangue ferver. Ela sabia que você queria me encontrar e impediu de propósito. O pior é que quando ela me contou isso, eu já estava noivo da Isabela. Cleverson continuou, a voz carregada de amargura. Uma mulher que Dona Regina escolheu para mim, filha de sócios da empresa. Um casamento perfeito para manter o status social da família. Você ama a Isabela? Flaviana perguntou, embora temesse a resposta. Cleverson olhou para ela com uma intensidade que a fez estremecer. Eu pensava que sim. Ou pelo menos, tentava acreditar que sim. Mas desde que você apareceu na minha vida, desde que pronunciou aquelas palavras sobre o orfanato, eu percebi que estava tentando preencher um vazio que só você podia ocupar. As palavras dele deveriam tê-la enchido de alegria, mas Flaviana sentia apenas dor. Clevinho, eu não posso destruir sua vida. Você tem uma noiva, uma empresa, uma posição social. Eu sou apenas... Você é a pessoa mais importante da minha vida. Ele a interrompeu, segurando seu rosto entre as mãos. Sempre foi. Eu passei todos esses anos tentando esquecer o que sentia por você, tentando construir uma vida que Dona Regina aprovaria. Mas eu estava mentindo para mim mesmo. Flaviana se afastou delicadamente. Mas e a Isabela? E todos os planos que vocês fizeram? Cleverson ficou em silêncio por um momento, claramente torturado pela situação. Isabela é uma boa pessoa, mas nosso relacionamento sempre foi mais uma parceria social do que amor verdadeiro. Nós nos damos bem, temos interesses em comum, mas quando eu olho para ela, não sinto o que sinto quando olho para você. E o que você sente quando olha para mim? Ele a encarou com uma intensidade que a fez tremer. Sinto que voltei para casa. Sinto que encontrei a parte de mim que estava perdida há 20 anos. Sinto que finalmente posso ser quem eu realmente sou, não quem esperavam que eu fosse. As lágrimas voltaram aos olhos de Flaviana. Mas isso é impossível, Clevinho. Somos de mundos diferentes agora. Você tem responsabilidades, compromissos que foram impostos por outras pessoas. Ele disse com firmeza. Flavinha,
Eu perdi você uma vez por causa das manipulações de Dona Regina. Não vou perder novamente por causa das expectativas dos outros. E se você se arrepender? E se descobrir que a memória da nossa amizade era mais forte do que a realidade de quem somos hoje? Cleverson se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Então me dê uma chance de descobrir. Me dê uma chance de corrigir os erros do passado. Me deixe cuidar de você como deveria ter feito todos esses anos. Flaviana olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, o mesmo menino que havia sido sua única família, e sentiu o coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. O amor estava ali, mais forte do que nunca, mas as barreiras pareciam intransponíveis. Clevinho, ela sussurrou, eu nunca parei de te amar, mas tenho medo de que estejamos sonhando com algo impossível. Então vamos sonhar juntos, ele disse beijando suas mãos. E vamos lutar para tornar esse sonho realidade. Do lado de fora, o som de um carro chegando interrompeu o momento. Cleverson se levantou rapidamente e olhou pela janela. É a Isabela, ele disse, o rosto empalidecendo. Ela não deveria vir hoje. Flaviana sentiu o pânico tomar conta de si. Em poucos minutos, ela estaria cara a cara com a mulher que havia tomado o lugar que ela sempre sonhou ocupar na vida de Clevinho. O som de saltos altos ecoando no hall da mansão fez Flaviana sentir o sangue gelar nas veias. Cleverson passou as mãos pelo cabelo, claramente nervoso, tentando processar rapidamente como lidar com a situação. A voz de Isabela chamando seu nome do andar de baixo cortou o silêncio como uma lâmina. Cleverson, querido, onde você está? Preciso falar com você sobre os preparativos do casamento. Flaviana se levantou instintivamente, sabendo que deveria sair dali imediatamente. Mas Cleverson segurou seu braço delicadamente. Não, ele disse com firmeza. Não vou mais esconder quem você é. Não vou mais fingir que nosso passado não existe. Clevinho, por favor. Flaviana sussurrou, o pânico crescendo. Ela não pode me ver aqui. Isso vai criar problemas para você. Os problemas já existem há muito tempo. Ele respondeu, olhando-a nos olhos. Eu passei anos vivendo uma mentira, tentando ser o homem que esperavam que eu fosse. Não vou continuar fazendo isso. Os passos de Isabela na escada ficaram mais próximos. Flaviana tentou se dirigir para a porta, mas era tarde demais. Isabela apareceu na entrada do escritório como uma aparição elegante e intimidadora. Aos 20 e poucos anos, Isabela era tudo o que Flaviana nunca poderia ser. Alta, esguia, com cabelos loiros perfeitamente escovados e roupas que custavam mais que o salário anual de uma faxineira. Seus olhos azuis eram frios como gelo, e ela tinha aquele ar superior de quem nasceu acostumada a ter tudo o que desejava. Oi, amor, ela disse para Cleverson, mas seus olhos estavam fixos em Flaviana com suspeita. Não sabia que você tinha visita. Isabela, Cleverson começou, a voz tensa. Esta é Flaviana. Nós nos conhecemos há muito tempo. Isabela olhou Flaviana de cima a baixo, notando as roupas simples, as mãos calejadas, a postura de quem não estava acostumada àquele ambiente luxuoso. Um sorriso cruel apareceu em seus lábios. Ah, entendi, ela disse com um tom condescendente. É a nova funcionária. Maria me falou sobre você. Isabela se virou para Cleverson com expressão irritada. Querido, por que está recebendo a empregada no seu escritório? Você sabe que isso não é apropriado. A palavra empregada foi pronunciada como se fosse algo sujo. Flaviana sentiu as bochechas queimarem de vergonha, mas manteve a dignidade. Na verdade, Cleverson disse, dando um passo à frente, Flaviana não é apenas uma funcionária. Ela é uma pessoa muito importante para mim. Isabela riu, um som musical mais venenoso. Importante? Cleverson, querido. Você está sendo muito gentil com o pessoal de serviço. Isso pode criar expectativas inadequadas. Flaviana sentiu algo se quebrar dentro dela. Toda a humilhação que havia sofrido na vida, todas as vezes que foi tratada como inferior por pessoas que se achavam melhores, voltaram à tona. Mas desta vez era diferente. Desta vez ela não estava sozinha. Isabela, Cleverson disse, a voz carregada de advertência. Você está sendo desrespeitosa. Desrespeitosa? Isabela riu novamente. Eu? Cleverson, você está defendendo uma faxineira contra sua noiva? Isso é ridículo. Ela tem nome. Cleverson respondeu, os olhos brilhando de raiva.
E ela merece respeito. Isabela pareceu genuinamente chocada com a reação dele. Era óbvio que não estava acostumada a ser contrariada, especialmente por causa de alguém que considerava inferior. Que história é essa? Ela perguntou, a voz ficando mais aguda. Por que você está agindo de forma tão estranha? Quem é essa mulher realmente? Cleverson olhou para Flaviana, que fez um pequeno aceno de encorajamento. Era hora de contar a verdade. Acontecesse o que acontecesse. Flaviana e eu crescemos juntos no Instituto São Vicente, ele disse claramente. Ela foi minha melhor amiga durante a infância, a pessoa mais importante da minha vida naquela época. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela processou a informação com dificuldade, como se as palavras não fizessem sentido. Instituto São Vicente? Ela repetiu lentamente. Você quer dizer, o orfanato? Sim, Cleverson confirmou, mantendo a voz firme. Isabela olhou para Flaviana com uma mistura de surpresa e nojo mal disfarçado. Então vocês dois são órfãos? A maneira como ela pronunciou a palavra fez Flaviana querer desaparecer. Era como se ser órfã fosse uma doença contagiosa. Fomos crianças acolhidas por uma instituição, Cleverson corrigiu, sua paciência claramente se esgotando. E isso não nos torna pessoas menores. Cleverson, Isabela disse, recuperando a compostura. Você precisa entender que isso fica no passado. Você tem uma vida agora, uma posição social a manter. Não pode ficar se envolvendo com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa? Flaviana finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. A que tipo você está se referindo, senhorita? Isabela se virou para ela com olhos flamejantes. Não me dirija a palavra. Você não tem autorização para falar comigo. Isabela! Cleverson explodiu. Chega! Mas Isabela estava apenas começando. A máscara de educação havia caído completamente, revelando o preconceito e a arrogância que sempre estiveram ali. Não, Cleverson. Você precisa ouvir isso. Essa mulher apareceu aqui inventando histórias sobre o passado para se aproveitar de você. Não consegue ver? Ela descobriu quem você é e está tentando se beneficiar da sua posição. Isso não é verdade, Flaviana disse, a voz tremendo de emoção contida. Não é? Isabela riu cruelmente. Então me explique como uma simples faxineira termina no escritório particular do meu noivo, chorando e contando histórias tristes sobre a infância? Isso é manipulação emocional pura. Cleverson deu um passo ameaçador em direção a Isabela. Você está ultrapassando todos os limites. Eu estou protegendo o nosso futuro, ela gritou de volta. Essa mulher vai destruir tudo o que construímos. Ela vai arruinar sua reputação, sua empresa, nossa família. Nossa família? Cleverson riu amargamente. Que família, Isabela? Um casamento arranjado pelos nossos pais para unir duas empresas? Isso não é família, é negócio. A verdade brutal das palavras atingiu Isabela como um tapa. Seu rosto empalideceu, e por um momento ela pareceu realmente vulnerável. Como você pode dizer isso? Ela sussurrou. Nós temos planos, sonhos. Vamos nos casar em 3 meses. Planos feitos por outras pessoas, Cleverson respondeu. Sonhos que nunca foram meus. Isabela se virou para Flaviana com ódio puro nos olhos. Isso é culpa sua. Você apareceu aqui para destruir minha vida. Eu não vim aqui para destruir nada, Flaviana respondeu, encontrando forças que não sabia que tinha. Eu vim trabalhar, tentar reconstruir minha vida. Não sabia que Cleverson morava aqui até ver suas fotos. Mentirosa, Isabela gritou. Você planejou tudo isso? Isabela, pare! Cleverson se interpôs entre as duas mulheres. Flaviana está dizendo a verdade. Ela não sabia quem eu era. E você acredita nela ao invés de acreditar em mim? Isabela perguntou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Eu sou sua noiva, Cleverson. Eu sou quem está ao seu lado há 3 anos. Você está ao meu lado. Ele concordou tristemente. Mas nunca entendeu quem eu realmente sou. Sempre quis me moldar no homem que seus pais aprovavam, não no homem que eu queria ser. Flaviana assistia à discussão com o coração partido. Podia ver a dor real nos olhos de Isabela, misturada com a fúria e o preconceito. Ela não era completamente má, apenas produto de um mundo que a ensinara a valorizar as pessoas pelo status social. Cleverson, Flaviana disse suavemente. Talvez eu deva ir embora. Não quero causar mais problemas. Não.
Ele disse firmemente, pegando sua mão. Você não vai embora. Eu já perdi você uma vez por causa das manipulações de outras pessoas. Não vou perder novamente. O gesto simples de Cleverson segurando a mão de Flaviana teve o efeito de uma bomba. Isabela olhou para as mãos entrelaçadas e compreendeu finalmente a profundidade dos sentimentos envolvidos. Você está apaixonado por ela, ela sussurrou, a realização atingindo-a como um soco. Cleverson olhou para Flaviana, depois para Isabela. Eu nunca parei de amar Flaviana. Tentei enterrar esses sentimentos. Tentei construir uma vida sem ela, mas não consegui. Isabela cambaleou, como se tivesse levado um golpe físico. 3 anos, Cleverson. 3 anos da minha vida. Todos os nossos planos, todos os preparativos do casamento. Me desculpa, Isabela. De verdade. Você não merecia descobrir assim. Mas eu não posso mais viver uma mentira. Isabela olhou para os dois, sua expressão passando rapidamente da dor para a fúria. Vocês vão se arrepender disso. Meu pai não vai aceitar essa humilhação. A sociedade toda vai saber quem você realmente é, Cleverson. Vão saber que você preferiu uma faxineira órfã à filha da família Montenegro. Que falem, Cleverson respondeu calmamente. Não me importo mais com a opinião de pessoas que julgam o valor das outras pelo dinheiro que têm. Isabela se dirigiu à porta, depois se virou uma última vez para Flaviana. Aproveite enquanto pode. Quando a novidade passar, quando ele perceber que vocês não têm nada em comum além de um passado triste, ele vai voltar para o mundo dele. E você vai continuar sendo o que sempre foi. Uma ninguém. As palavras foram como punhaladas, mas Flaviana manteve a cabeça erguida. Talvez você tenha razão, ela disse calmamente. Mas pelo menos eu sei o que é amar alguém de verdade, não por interesse ou conveniência. Isabela saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado para trás. Cleverson se aproximou de Flaviana e a abraçou. Não liga para o que ela disse, ele murmurou. Ela está ferida e magoada. E se ela estiver certa? Flaviana perguntou, a voz pequena. E se isso for apenas nostalgia e quando você se acostumar comigo? Cleverson segurou seu rosto e a fez olhar nos seus olhos. Flavinha, eu passei 20 anos tentando esquecer você e não consegui. Isso não é nostalgia, é amor verdadeiro. Mas mesmo enquanto se beijavam, Flaviana sabia que a luta estava apenas começando. Isabela não desistiria facilmente, e a sociedade que os cercava faria de tudo para separá-los novamente. Dessa vez, porém, eles enfrentariam as dificuldades juntos. 3 meses se passaram desde o confronto com Isabela, e a vida de Cleverson e Flaviana havia mudado completamente. A notícia do rompimento do noivado se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da cidade, gerando fofocas, críticas e julgamentos cruéis. Mas pela primeira vez em sua vida, Cleverson não se importava com a opinião alheia. Ele havia oferecido uma posição na diretoria administrativa da empresa para Flaviana, que inicialmente hesitou em aceitar. Não queria que ninguém pensasse que estava se aproveitando da situação. Mas Cleverson insistiu, mostrando-lhe que sua capacidade de organização, dedicação e visão humana eram exatamente o que a empresa precisava. Você sempre foi inteligente, Flavinha, ele disse numa das primeiras reuniões. O que te faltou foram oportunidades, não competência. Flaviana se adaptou rapidamente ao novo papel. Sua experiência de vida, sua capacidade de entender as necessidades das pessoas comuns, trouxe uma perspectiva nova para os negócios da família Almeida. Ela propôs programas sociais, melhorias nas condições de trabalho dos funcionários e projetos que conectavam a empresa com a comunidade. Mas foi numa manhã de sábado que Flaviana trouxe a ideia que mudaria tudo. Clevinho, ela disse, enquanto tomavam café no jardim da mansão. Tenho uma proposta para você. Diga, ele respondeu, sorrindo ao ver o brilho de determinação nos olhos dela. Quero que visitemos o Instituto São Vicente. Cleverson quase engasgou com o café. O Instituto? Depois de todos esses anos? Sim, Flaviana disse, pegando suas mãos. Precisamos voltar lá. Precisamos ver como as crianças estão vivendo, se precisam de ajuda. Flavinha, você tem certeza? Pode ser emocionalmente difícil. Tenho certeza, ela respondeu com firmeza. Nós dois conseguimos sair de lá e construir uma vida.
Agora temos condições de ajudar outras crianças a terem as mesmas oportunidades. No sábado seguinte, eles dirigiram até o Instituto São Vicente. O prédio estava mais velho, com paredes descascadas e equipamentos ultrapassados, mas o cheiro familiar e os sons de crianças brincando no pátio trouxeram uma avalanche de memórias. A diretora atual, Senhora Dulce, os recebeu com surpresa e alegria. Flaviana, meu Deus, como você cresceu, e você deve ser o Clevinho de quem ela sempre falava. Cleverson agora, ele disse, apertando a mão da mulher que havia cuidado de tantas crianças ao longo dos anos. É um prazer conhecê-la. Ele foi adotado quando éramos pequenos, Flaviana explicou. Perdemos contato, mas o destino nos reuniu novamente. Senhora Dulce os levou para uma visita pelo instituto. As instalações precisavam urgentemente de reformas. O telhado vazava em alguns pontos, a cozinha tinha equipamentos quebrados e muitas crianças dormiam em beliches velhos e desconfortáveis. Fazemos o que podemos com os recursos que temos, Senhora Dulce explicou. Mas as doações têm diminuído e as necessidades só aumentam. Flaviana e Cleverson trocaram olhares carregados de significado. No pátio, viram crianças brincando com brinquedos improvisados, rindo apesar de todas as dificuldades. Era impossível não se ver neles, não lembrar de sua própria infância. Quantas crianças vivem aqui atualmente? Cleverson perguntou. 62, Senhora Dulce respondeu. Idades entre 4 e 17 anos. Muitas já perderam a esperança de serem adotadas e só estão esperando completar a maioridade para saírem. Flaviana sentiu o coração apertar. Era exatamente o que acontecera com ela. Durante o almoço no refeitório, eles conversaram com algumas crianças. Uma menina de 8 anos, chamada Júlia, se aproximou timidamente de Flaviana. A senhora morou aqui quando era pequena? Ela perguntou com curiosidade. Morei sim, Flaviana respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Por muitos anos. E depois a senhora conseguiu uma família? Flaviana olhou para Cleverson, que sorriu encorajadoramente. Sim, consegui. Uma família muito especial. Eu também vou conseguir? Júlia perguntou, os olhos brilhando de esperança. Vai sim, Flaviana disse, abraçando a menina. E sabe por quê? Porque você é uma criança maravilhosa e existem pessoas no mundo que vão te amar muito. Na volta para casa, eles viajaram em silêncio, ambos processando as emoções do dia. Finalmente, Cleverson quebrou o silêncio. Vamos fazer isso, não vamos? Ele disse. Vamos ajudar aquelas crianças. Como você adivinhou? Flaviana sorriu. Porque eu te conheço, Flavinha. E porque eu senti a mesma coisa que você quando olhei para aquelas crianças. Nas semanas seguintes, eles desenvolveram um plano ambicioso. A empresa Almeida e Associados criaria o Projeto Esperança, um programa abrangente de apoio ao Instituto São Vicente e outras instituições similares. O projeto incluía a reforma completa das instalações, criação de uma escola profissionalizante dentro do Instituto, programa de bolsas de estudo para as crianças mais velhas e um sistema de apadrinhamento que conectaria empresários locais com jovens em processo de transição para a vida adulta. Não queremos apenas dar dinheiro, Cleverson explicou para a equipe durante a apresentação do projeto. Queremos criar oportunidades reais para que essas crianças construam seus próprios futuros. Flaviana assumiu a coordenação geral do projeto. Ela visitava o instituto 3 vezes por semana, conhecia cada criança pelo nome, entendia suas necessidades individuais. Sua própria experiência a tornava a pessoa perfeita para o trabalho. A reforma do instituto começou 2 meses depois. Novos dormitórios, cozinha moderna, biblioteca, sala de informática, quadra esportiva. Mas mais importante que as melhorias físicas foram as mudanças no ambiente emocional. As crianças agora tinham esperança, projetos para o futuro, adultos que acreditavam nelas. Júlia, a menina que havia perguntado sobre família, se tornou especialmente próxima de Flaviana. Durante uma das visitas, ela fez uma pergunta que tocou profundamente o coração de Flaviana. Tia Flavi, você e o tio Cleverson vão ter filhos? Flaviana sorriu, passando a mão no cabelo da menina. Sabe, Júlia, eu sempre pensei que família era só pessoas que tinham o mesmo sangue. Mas aprendi que família é quem escolhemos amar e cuidar.
Então eu posso ser da sua família? Júlia perguntou esperançosa. Você já é, Flaviana respondeu abraçando-a. Vocês todas são. A cerimônia de inauguração da reforma aconteceu num sábado ensolarado. Políticos locais, empresários, jornalistas e famílias da comunidade se reuniram para celebrar a transformação do Instituto São Vicente. Cleverson discursou primeiro, falando sobre responsabilidade social e o poder da educação. Mas quando Flaviana subiu ao palco improvisado no pátio, o silêncio foi total. Há algumas décadas, ela começou, olhando para as crianças sentadas na primeira fila. Uma menina pequena chegou aqui sem família, sem esperança, sem acreditar que sua vida poderia ter valor. Essa menina cresceu pensando que era invisível para o mundo. Sua voz embargou ligeiramente, mas ela continuou. Hoje eu sei que nenhuma criança é invisível. Cada uma de vocês tem um brilho único, um talento especial, um futuro brilhante esperando para ser descoberto. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de muitos adultos presentes. Senhora Dulce chorava abertamente. O amor verdadeiro não tem endereço fixo, Flaviana continuou, olhando para Cleverson. Às vezes ele mora numa mansão, às vezes num apartamento simples, às vezes num instituto como este. O que importa não é onde você mora, mas quantas pessoas você consegue amar pelo caminho. Cleverson se aproximou do palco, os olhos brilhando de orgulho e emoção. Clevinho e eu aprendemos que família não é sobre ter o mesmo sobrenome, Flaviana disse, estendendo a mão para ele. É sobre escolher ficar ao lado de alguém, especialmente nos momentos difíceis. É sobre nunca desistir das pessoas que você ama. Cleverson subiu ao palco e ficou ao lado dela. Nós dois saímos deste instituto como órfãos, ele disse para a multidão. Mas voltamos como família. E queremos que cada criança aqui saiba que vocês não estão sozinhas. Vocês têm uma família que acredita em vocês. A ovação foi ensurdecedora. Crianças correram para abraçá-los, adultos se emocionaram, e até mesmo alguns jornalistas tiraram fotos com lágrimas nos olhos. Meses depois, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo jardim da mansão, Flaviana e Cleverson conversavam sobre os resultados do projeto. 15 jovens haviam conseguido empregos através do programa de capacitação, 8 haviam sido aceitos em universidades com bolsas integrais, e 12 crianças mais novas haviam sido adotadas por famílias amorosas. Sabe o que mais me deixa feliz? Flaviana disse, parando sob a árvore onde costumavam tomar café. O quê? É que nossa história não terminou quando nos reencontramos. Na verdade, foi quando ela realmente começou. Cleverson a puxou para perto e a beijou suavemente. E que história incrível estamos escrevendo. Uma história sobre nunca desistir. Ela murmurou contra seus lábios. Sobre acreditar que o amor sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece impossível. Do instituto chegavam cartas semanais das crianças, contando sobre seus sonhos, suas conquistas, seus medos. Cada carta era uma lembrança de que suas próprias dificuldades haviam servido para algo maior. Naquela noite, antes de dormir, Flaviana olhou para a pulseira de miçangas que ainda usava no pulso. Estava desbotada, algumas contas estavam soltas, mas continuava ali, símbolo de uma promessa que finalmente havia sido cumprida. Obrigada, ela sussurrou para o universo, por não ter desistido de nós. E em algum lugar do Instituto São Vicente, Júlia e dezenas de outras crianças dormiam em camas confortáveis, sonhando com futuros brilhantes, sabendo que eram amadas, valorizadas e que suas vidas tinham propósito. Porque às vezes, as melhores histórias não são sobre príncipes e princesas. São sobre pessoas comuns que escolhem amar, que decidem não desistir e que descobrem que a família verdadeira não é aquela em que você nasce, mas aquela que você constrói com o coração.